acho que deu certo. E a gente vai começar, são 5 horas, eu prometi ser pontual, então eu quero realmente, a nossa aula vai durar em torno de 20 a 30 minutos, tá certo? E aí, qualquer coisa, eu tenho um computador aqui pra ver alguma necessidade que vocês tenham de ajuda ou de algo que não esteja dando certo, tá bom? E vamos lá. A gente vai começar primeiro entendendo como funciona a respiração. Então é algo que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que vocês entendam bem, para que vocês consigam praticar. Por que é tão importante entender como funciona a respiração? Porque a nossa respiração, ela acontece na região central do corpo, que é onde está o nosso abdômen. E o nosso abdômen, normalmente, ele está muito estufado. Então, pessoas que não treinam, ou pessoas que mesmo que treinam, não treinam corretinho o abdômen, elas têm a barriga assim, ó, estufada, a barriga pra frente. Por mais que elas emagreçam, elas não veem a barriga travar, trincar, mesmo que não forme os gominhos, pode não ser o seu objetivo, ela toda desenhadinha, mas acontece de que mesmo você emagrecendo muito, a barriga não trava, ela não ganha essa força de ficar pra dentro. Essa musculatura, ela não funciona. Isso acontece porque, primeiro, a gente não sabe respirar e a gente não sabe contrair o abdômen. E mesmo quando a gente faz exercícios que tem a intenção de fortalecer o abdômen, como abdominal e prancha, a gente acaba fazendo errado. Então aqui, essa aula é o básico, basicão mesmo, de contração do abdômen, de força no abdômen, tá bom? Para que você entenda como você deve contrair o seu abdômen de hoje em diante. Nunca mais você vai errar, nunca mais você pode errar com relação à contração do abdômen, porque é isso que vai garantir com que sua barriga fique pra dentro, ela fique travada enquanto você emagrece. Antes de eu conseguir botar a minha barriga realmente na posição em que ela tem que estar, o meu abdômen, a minha musculatura, eu respirava incorretamente, isso antes de eu conhecer o LPF, e eu fazia musculação com a respiração completamente errada. Então eu treinava, eu emagrecia, mas a minha barriga estava lá, enorme. Então, com a prática tanto do LPF quanto da manobra de bracing, que vocês vão ver na aula de musculação, eu vou falar sobre ela também, mas nós temos essa manobra de bracing, que é o nome técnico da respiração que a gente vai aprender. A respiração da manobra de bracing é a mesma respiração do LPF, que a gente vai ver amanhã, LPF, tá bom? Hoje é só manobra de bracing, respiração, contração do abdômen. E aí a gente vai aprender essa manobra de bracing, que é um nome técnico para a respiração correta, que é a respiração que a gente inspira pelo peito e solta o ar travando, fechando aqui as costelas, tá bom? A gente vai fazer algumas atividades em pé e depois eu vou pedir para você deitar. Como eu falei no início, eu tô na cama, você pode ficar na cama também, mas ela é um pouco macia, então a cama não é o lugar ideal por ela ser bem mole. Eu vou utilizar a cama porque como só estou eu e o tripé, eu preciso que seja algo prático. Se fosse no chão, eu ia ter que desmontar o tripé, descer ele demais e ia ser uma logística, tá bom? Por isso que eu tô usando a cama. E vamos lá. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo me entender. Nós temos 8 pessoas assistindo, fico muito feliz. 8 comigo, né? Que o meu tá aberto também. Fico muito feliz que vocês estejam participando, que vocês estejam ativas aqui fazendo tudo junto comigo. Vamos lá. Se possível, fique de frente para o espelho. Por quê? Porque eu preciso que você se visualize fazendo o exercício. Então, fica de frente para o espelho, mesmo que seja um espelho pequeno, tá bom? Para que você consiga visualizar como é que funciona a sua respiração. Você vai aí em pé mesmo, tá bom? Perceber como você respira. Então, você vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca, tá bom? Então, inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Agora você, se você estiver de frente para o espelho, você vai virar de lado e vai perceber como o seu abdômen se comporta. Então, o que acontece durante essa respiração? A sua barriga aqui embaixo, ela vai para frente, assim, ó. Sua barriga vai pra frente ou a sua barriga fica parada e o seu peito sobe assim, ó. Tá entendendo que tem uma diferença?
E qual é a importância dessa diferença, depois que você identificar? Quando eu respiro pela minha barriga, o que é que eu estou fazendo com a musculatura do meu abdômen? Eu estou alongando ela, porque toda vez que minha barriga estica, os músculos da minha barriga alongam. E aí, o que é que eu não posso fazer com a minha barriga? Eu não posso ter ela extremamente alongada. Uma barriga muito alongada é uma barriga frouxa e pra frente. Então, a gente quer uma barriga o quê? Forte, durinha, travadinha, certo? Então, não é um abdômen rígido, que não tem mobilidade. É um abdômen firme, forte. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai parar de usar a barriga, na respiração e vai começar a usar só o peito. Então, ao invés de respirar estufando a barriga, você vai respirar estufando o peito. Pensa que o seu peito tem que alcançar aqui a sua mão. Pode colocar a mão no peito e pensa que ele tem que alcançar na hora que você puxa o ar. Faz isso aqui, ó. Ó o meu peito subindo e, consequentemente, minhas costelas vão abrir um pouquinho. Mas não se preocupe com costela agora, se preocupe só com o peito. Solta o ar. Vamos respirar de novo. Ó, eu respiro pelo peito, abrindo o peito, estufando o peito, tá bom? Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira pelo peito, ó. Solta. Se você não tiver conseguido fazer, você pode comentar aqui, tá? Que vai ser bom pra eu ver. Mas não se preocupe, nós estamos no começo da aula. Agora que são 7 minutos de aula, eu vou fazer esse mesmo exercício deitado. E para algumas pessoas é mais fácil fazer deitada. Então, a gente vai ter as duas opções. A gente já entendeu como é que a gente inspira, né? A gente inspira pelo peito, puxando pelo nariz. Agora, a gente vai entender como expirar, que é o movimento de soltar o ar. Quando eu puxo o ar, eu puxo pelo nariz, estufando o peito, e quando eu solto o ar, eu solto pela boca, travando o abdômen. E essa é a parte que costuma ser um pouco mais difícil, porque como você ainda não sabe contrair o seu abdômen direito, você vai ter provavelmente um pouco de dificuldade de entender o que é travar o abdômen. Mas a gente vai aprender juntas, você vai entender junto comigo, tá bom? Vamos lá. Eu inspiro pelo peito. E na hora que eu solto, eu tenho que pensar que eu quero juntar a minha barriga, fechando a minha costela e puxando o meu umbigo para cima. Então, eu inspiro pelo peito e quando eu solto, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo que minha barriga ela encolhe? Vou até descer mais aqui um pouquinho, ó. Eu inspiro e solto, ó. Trava, trava, trava. Tá vendo que minha barriga ela trava? Chega você ver que a musculatura aparece mais. Por quê? Porque eu estou utilizando o músculo do abdômen para travar, para fechar, para soltar o ar. É como se eu apertasse a minha barriga e o ar escapasse. Então, eu tô sendo apertada e o ar sai, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Ponha as mãos em cima das suas costelas. Se você não sabe onde é as suas costelas, você vai sentir que tem um espaço aqui, ó. Os ossos e aqui é a barriga. Então, aqui é as suas costelas, ó, o finalzinho das suas costelas. E aí você vai colocar a mão sobre elas são mais rígidas. Então, você vai colocar a mão sobre elas, vai puxar o ar e perceber se as suas costelas sobem na hora que você puxa o ar, ó. Tá vendo que a minha sobe automaticamente? Na hora que eu estufo o peito, a minha costela vem por consequência. Como ela subiu, agora ela tem que descer. E como é que ela vai descer? Na hora que eu solto o ar, ó. Ela trava. E aí, se você não consegue, você pode dar uma ajudinha, empurrando um pouquinho, como se você estivesse amarrando uma cinta. Então, vamos lá. Inspirou. Solta travando. Aperta, ó. Como se alguém estivesse te apertando, dando um abraço acochado. E aí, você solta o ar. De novo, inspira. Solta. Dá uma ajudinha. Não tá conseguindo? É só comentar aqui e dizer, olha, não tô conseguindo, tá difícil de fazer. Eu acredito que é possível vocês comentarem. Então, vamos lá. Inspira. Soltou. Inspira. Soltou. Trava.
fecha a costela. E junto com isso, a gente pensa em subir o umbigo. Então, meu umbigo tá aqui embaixo, ó. Inspirei, ele sobe na hora de eu soltar, ó. Eu puxo ele pra cima, travo ele, puxo ele pra cima. Deu pra entender? Tá conseguindo? Agora a gente vai fazer os exercícios deitada. Então, eu vou descer um pouquinho a câmera. Deixa eu descer só um pouco, porque agora a gente vai fazer deitada. Você vai pegar o seu colchonete e você vai fazer os exercícios aqui junto comigo, deitada. Deixa eu só conferir se deitada aqui vocês conseguem me ver direitinho. Parece que tá torta a câmera, gente. Não, tá mais ou menos. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos deitar. Você vai deitar desse jeito aqui, ó, com o joelho flexionado. Tá dando pra me ver direitinho, será? Deixa eu conferir. Tá, dá pra me ver direitinho. Eu vou colocar a câmera mais perto, porque aí vocês conseguem ver bem direitinho o meu abdômen, tá bom? Então, eu vou colocar a câmera bem perto, para que vocês visualizem perfeitamente a minha barriga. Vamos lá, agora vai. Então, ó, o que a gente tem que pensar? Vou descer mais aqui, pode descer mais a sua leg, o seu shortinho. A gente deitada vai fazer as mesmas respirações, tá bom? Então, eu vou colocar, ficar bem na ponta aqui, ó. Então, inspira pelo peito. Solta o ar travando a costela. Inspira pelo peito. Solta o ar travando a costela. Inspira pelo peito. Solta o ar travando a costela. Tá dando pra fazer? Então, ó, inspira. Solta, fecha a costela, ó. Inspira. Solta o ar fechando a costela. Inspira. Soltou. Tá conseguindo contrair? Digamos que você não esteja conseguindo fazer direito, que esteja muito difícil. Você pode rever essa aula depois, rever amanhã, depois de amanhã. Você tem 2 semanas para assistir essas aulas gratuitamente. Então, essa semana e na próxima semana, todo esse conteúdo é liberado gratuitamente, tá certo? Depois vai ser expirado e aí não vai ter mais a opção de ver gratuitamente. Então, aproveita, assiste todos os dias para você aprender a travar o abdômen, aprender a respirar, tá bom? Então, vamos lá. A gente respira, puxa o umbigo para cima, ó. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Muito bem. Dando para entender? Tudo tranquilo. Agora, a gente vai aprender a contrair o abdômen fazendo abdominais, tá bom? E como é que isso funciona? A gente inspira, solta, deixa o abdômen travado. Eu não vou mais ficar abrindo e estufando minhas costelas. Elas vão ficar travadinhas. Eu coloco minhas mãos na lateral do pescoço sem fazer força. Então, eu não vou fazer essa força aqui no pescoço, ó. Mãos aqui. E eu vou subir o meu tronco, deixando a minha barriga parada. O que normalmente a gente faz? Isso aqui, ó. A gente estufa. Tá vendo que sobe? Sobe isso aqui, ó. Tanto tem os órgãos que estão empurrando, como tem a própria barriga. Tem aqui gordura também e sobe. Tem o músculo que sobe. E a gente não quer que ele suba, a gente não quer que forme essa protuberância. O que a gente quer? A gente quer que a musculatura fique firme. E quando eu subo, ó, tá vendo o que acontece? Ela não estufa, ela fica parada. E por que muita gente não consegue ter resultado com o abdômen? Justamente porque não sabe fazer essa contração do abdômen no exercício. Como a barriga estufa aqui, ó, o meu músculo não tá trabalhando corretamente, tá bom? Então, a gente quer que ele trabalhe corretamente. Para isso, como eu falei, na cama ela é muito macia, então eu não indico para você. É melhor que você faça no chão, em cima de um colchonete ou de um tapete, tá bom?
Então, você vai ter que deixar um espaço entre a sua lombar, que é aqui no final da coluna, e o chão. Um espaçozinho de uma mão aqui, ó. Então, eu vou ficar com um espaçozinho de uma mão, tem que caber a minha mão aqui embaixo. Isso quer dizer que a minha pelve, que é essa região aqui onde está o meu quadril, ela tem que ficar parada. E eu vou subir enrolando minha coluna e olhando para cima. Eu não posso encostar o queixo no peito. A minha coluna enrola, eu olho para cima e aqui na minha pelve, ó, ela continua parada. Então, olha aqui para minha pelve, ó, bem aqui. O que não pode acontecer? Isso aqui, ó. Tá vendo? Que ela balança. Então, muitas vezes vocês sobem e aí vocês encostam a lombar lá no chão. E aí, o que quer dizer isso? Que a sua lombar, ó, ela tá balançando, a sua pelve. Ela não pode balançar. Porque se sua pelve balança, também o seu músculo não trabalha corretamente, ok? Então, vamos lá. Dá uma empinadinha, tronco retinho, olha para cima. Inspira, solta o ar, travou o abdômen e sobe. Inspira, sem estufar demais o peito. Inspira. Tá vendo que junta aqui, ó, trava, mas não sobe. Por quê? Porque o músculo do abdômen está segurando minha barriga para que ela não estufe. Desce, sobe. Desce, sobe, ó. Músculo está trabalhando. Se você botar o dedo aqui, você vai sentir uma coisa durinha, que é a musculatura contraindo, ó. Sobe, desce, sobe, certo? Deu para entender? Isso aqui é o básico de abdominal. Então, entenda que o abdominal supra, que é o nome desse abdominal, que é para a parte mais superior do abdômen, ele só tem efeito se ele for feito corretamente. Se você se enrolar todinho aqui, cancela. Não está tendo efeito, você pode estar machucando a sua coluna, pondo a sua coluna, a sua pelve em risco, tá bom? Então, depois você pode rever essa parte e entender novamente como funciona contrair sem deixar a barriga subir. Isso acontece quando eu travo. Aí eu inspiro, sem estufar e solto. Certo? Vamos lá. Agora, a gente já entendeu como funciona a respiração. A gente já entendeu como a gente contrai o abdômen. Essa respiração a gente faz em todos os exercícios. A gente vai ver melhor amanhã, quando a gente for trabalhar IPF, e no treino de musculação em casa, a gente vai ver como respirar na hora do exercício. Como respirar no agachamento, como respirar na remada, como respirar na prancha, certo? Aqui é o básico para que vocês entendam a respiração e a contração do abdômen. Uma barriga contraída é uma barriga com a costela travada e o umbigo sendo puxado para cima. Esse é o básico. Eu também não quero dar informação em excesso para a cabeça de vocês não explodir assim de tanta notícia, né? Então, vamos lá. O que a gente vai ver agora? A gente vai aprender a entender se você tem diástase. O que é diástase? Diástase é uma abertura entre o reto abdominal. Na nossa barriga, bem aqui, ó, tem dois músculos, um ao lado do outro. Eles estão paralelos. Se chama reto abdominal. São os músculos que seguram aqui a minha barriga na parte frontal, essa parte da frente aqui. E são os músculos também que aparecem quando a barriga está trincada. Então, quando você está com a barriga bem desenhada, quando você vê uma pessoa da barriga bem desenhada, normalmente você vê os gominhos aqui que são dessa musculatura do reto abdominal. Quando a mulher engravida, a sua barriga cresce. E ela cresce tanto que esses músculos do reto abdominal, que estão um ao lado do outro, eles se afastam bastante. A abertura entre um músculo e o outro é bem pequenininha, sabe? Só que quando você engravida, ele estica, 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 e aí esse músculo tem que expandir. E acaba que uma abertura que era pequenininha aumenta para que a criança caiba na sua barriga. E aí o que acontece? A depender da sua genética, a depender do seu histórico familiar, né? A depender de como está a sua musculatura quando você engravidou, da sua idade, da quantidade de gordura que você tinha no corpo, do quanto você engordou durante o período de gravidez e do quanto a sua barriga cresceu,
essa musculatura, quando você tem o bebê, quando após o parto, ela pode voltar ao que era, ficar perfeita, ou ela pode não voltar e ficar ainda afastada. E o que acontece quando ela fica afastada? Seu abdômen, sua barriga, seus órgãos ficam desprotegidos, porque aquela musculatura que era para estar juntinha, forte, bonitinha, ela está afastada. E isso deixa um espaço tão grande entre uma e outra que os seus órgãos ficam desprotegidos. E aí o que acontece? Pode acontecer uma hérnia umbilical, que é quando escapa aqui um pedaço do intestino. Então, ele escapa e forma uma hérnia, certo? E essa hérnia pode até estrangular, que é quando acontece de o reto abdominal fazer tanta força contra o intestino que estrangula essa hérnia, certo? Se abre. E aí, vamos lá. O que acontece? A gente vai aprender a avaliar se temos uma diástase, que é o afastamento dos músculos. Pessoas que não engravidaram podem ter em casos muito extremos. Se você tiver sido obesa alguma vez na sua vida, ou se hoje você é obesa, pode ser que você tenha uma diástase, mas é raro. É mais comum nas gestantes pós-parto. Às vezes você teve o bebê há 2 meses e ainda tem um espaçozinho, mas com o tempo, após 3, 4, 5, 6 meses, ela volta ao original. Às vezes não. E aí, com o LPF, com a contração do abdômen, com os exercícios corretos, a gente corrige essa diástase, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou avaliar se eu tenho diástase? Eu vou fazer essa força do abdominal aqui, essa força que a gente estava fazendo. Vou chegar bem aqui, acima do meu umbigo, ó. Meu umbigo não é aqui? E vou pegar os meus dedos e colocar aqui, ó. Deu certo, voltou. Gente, o pessoal me liga pelo WhatsApp. Ah, voltou, tá tudo certo. Eu subo aqui, ponho os dedos entre os músculos. Ah, eu não tô encontrando o músculo, o que é isso? Não tô entendendo. Quando você sobe, mesmo que você tenha muita gordura, você consegue afundar aqui e sentir que tem um buraquinho, ó. Tem 2 músculos, certo? E no meio tem um buraquinho pequenininho. E aí você consegue sentir esse buraco. Todo mundo tem esse buraco, tá, gente? O que acontece é o tamanho dele. Porque o músculo reto abdominal, ele não é colado, senão são duas paredezinhas coladinhas. Elas têm, ó, um espaçozinho assim entre um e outro. E aí você sobe, põe os dedos aqui e sente. A depender do tamanho desse buraco, a diástase está grande. Então, o meu buraco aqui na minha barriga, que eu nunca tive filho e tal, ela é pequenininha, não cabe nem o meu dedo, ó. Só entra aqui um pouquinho do meu dedo. Por quê? Porque ela é pequena. Quando a mulher tem uma diástase maior, pode ser que entre 2 dedos. Depois que você encontrou o buraco, aí você vai ver a medida. Então, cabe 2 dedos? Na minha não cabe, ó. Só cabe um pouquinho de um dedo. Mas tem mulheres que cabem 3 dedos, tem mulheres que cabem 4 dedos, certo? Ou mais. Quanto maior a diástase, mais o seu abdômen está em risco, a sua barriga, e mais frágil está o seu abdômen, certo? Inclusive, você não pode fazer abdominal se você tiver diástase. E aí você tá fazendo força, faz muita força e encontra. Tem um buraco? Você sente? Quantos dedos você sente entrar? E aí você pode até depois, pode me mandar um direct dizendo, olha, eu senti que 4 dedos entram, 3 dedos entram. Existem situações onde é necessário uma cirurgia, porque a diástase está tão grande que o LPF e a contração do abdômen vão ajudar muito, vão melhorar. Eu tenho uma aluna que a diástase dela está diminuindo e a diástase dela é muito grande. Mas existem situações, no caso dela, ela tem uma hérnia, então ela vai precisar passar pela cirurgia. Mesmo ela diminuindo essa diástase, a hérnia não vai sair de lá e aliás, o médico vai ter que retirar a hérnia e talvez até corrigir a diástase de uma maneira cirúrgica. Só que a gente já está fazendo um trabalho antecipado de fortalecimento do abdômen para que até o pós-operatório dessa cirurgia seja mais tranquilo. Então, subiu, sentiu, calculou entre 2 dedos, 3 dedos. Quantos dedos cabem? Ah, eu não estou sentindo minha musculatura. Pode ser que o espaço seja bem grande. Você vai sentir que existe uma parede, 2 paredes dividindo esse buraquinho. Então, você tem que sentir as extremidades da parede do músculo abdominal, tá certo?
Vou ver se sentada, mas sentada não dá pra vocês verem. Mas o que que acontece? Ai, gente, corta minha cabeça. Deixa eu subir um pouquinho. Vamos lá, ó. São 2 músculos aqui, certo? E esses músculos, eles estão divididos, ó. É porque não dá, também não tenho um percentual de gordura tão baixo. Quando a pessoa tem um percentual de gordura bem baixo, dá pra ver. Mas o reto abdominal é a musculatura todinha aqui. E o espaçozinho normal entre um reto abdominal e outro é esse. A diástase é quando esse espaço se abre. Quando você coloca os seus dedos, você vai sentir a parede abdominal, que é a lateral do abdômen, que é a lateral desse músculo abdominal, certo? E aí, quanto maior o buraco, maior a diástase, tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa parte da autoavaliação da diástase. A gente vai ver mais sobre a contração do abdômen nas próximas aulas. Eu espero que você tenha gostado. Consegui terminar a aula em tempo hábil, que era o planejado. Eu consegui fazer essa aula com vocês nesse período de 20 a 30 minutos. Então, pratique em casa, quando você acordar, antes de dormir, quando você está em pé, quando você está deitado, quando você vai se exercitar. Pratique essa respiração. Eu indico você fazer 3 séries de 10 respirações em cada série. Faz 10 respirações, para, descansa, faz mais 10, para, descansa e faz mais 10, tá bom? Pode ser de frente pro espelho, pode ser deitada, pode pedir para alguém observar se você está fazendo corretamente, tá bom? Você pode filmar, me marcar nos stories para que eu veja, para que eu consiga te ajudar e talvez até te dar alguma dica. Então, filma, me marca nos stories ou enfim, para que a gente consiga juntas, todas, praticar, aprender e conseguir evoluir, tá bom? Essa aula fica por aqui, essa aula vai ficar gravada, inclusive vocês podem sair da aula mesmo eu não tendo encerrado, porque eu vou ver como é que eu vou fazer para gravar, para que ela fique salva e armazenada, tá bom? Até a próxima, um beijo. Se possível, tirem um print das telas que vocês assistiram, me marca lá dizendo que assistiu, para que todas as meninas da Semana Seca Barriga vejam e se empolguem, para que todo mundo consiga ir juntas secar esta barriga, secar esse abdômen. Eu sei que você vai conseguir, tá bom? Até a próxima aula, até amanhã. A partir de meia-noite, a próxima aula lá da Nutro vai estar disponível e a live também, tá bom? Um beijo, já tem mensagem agora. Quem chegou agora, essa live vai ficar disponível com fé em Deus na Nutro, tá certo? Eu tenho fé, eu tô com medo de eu perder essa live, mas eu tenho fé que eu não vou perder, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.